Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o nono ano, para ser mais específico, a República Populista. Bora lá? Bom, este período, a Quarta República, que é chamado também de República Populista, é um período que nós compreendemos na nossa história de 1945 até 1964. Aqui vocês verão um pouquinho mais neste vídeo sobre o conteúdo que eu vou trabalhar neste período que nós consideramos um pouco conturbado na nossa história, a história nacional. Sem mais delongas, bora lá! Como vocês sabem também, através dos vídeos, eu gosto de separar a história do Brasil e também a história mundial em trechos curtos para nós sabermos um pouquinho mais e facilitar também o entendimento e o aprendizado sobre determinados aspectos da nossa história e a história propriamente mundial, como eu disse. Como vocês podem reparar, aí a imagem tem os três períodos que os historiadores também consideram como a história do Brasil. Primeiro, Brasil Colônia, segundo, Brasil Império e o que nós estamos agora, que é o Brasil República. É o período considerado de 1889 até os dias atuais. Bom, este Brasil República, ou Brasil Republicano, é compreendido por 6 subtópicos. Nós estudamos a República Velha, a Era Vargas, o Estado Novo, que terminou em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da ditadura de Getúlio Vargas. E nós iniciaremos agora o quarto, República Populista, e é o período que eu disse para vocês, de 1945 até 1964. Professor, eu tenho que ficar guardando essas datas e esses nomes? Não, simplesmente eu digo para ficar mais fácil para vocês compreenderem propriamente a história que estão estudando. Sem mais delongas, bora lá. Bom, este período ele tem como outros nomes a Quarta República Brasileira e República Nova. O início é o fim do Estado Novo e o fim ao golpe militar de 1964. Bom, teve 6 presidentes que governou durante este período da República Populista. Eu digo República Populista porque mais conhecido este nome. Bom, teremos o Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, Café Filho, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Aqui será marcado pela disputa entre intervencionistas, que são chamados de nacionalistas, e os liberais, que são chamados por entreguistas. Como será o governo do Eurico Gaspar Dutra? O Eurico Gaspar Dutra ele governou de 1946 até 1950. Ele será eleito no ano de 1945 por voto direto. E a nova Constituição ela entra em vigor no nosso país, a sexta. Essa Constituição ela tem caráter liberal e voto universal e terá a eleição direta. Bom, o mundo estava em Guerra Fria, este mesmo contexto. O Brasil vira forte aliado dos Estados Unidos e, inclusive, o Eurico Gaspar Dutra, que vocês podem reparar na imagem à direita do monitor, ele rompe com o Getúlio Vargas, inclusive que foi um grande aliado seu durante grande parte de sua vida. No ano de 1947 terá a proibição do Partido Comunista de existir e facilita as importações, inclusive sai muito dinheiro do Brasil. Aumenta a dívida externa e a inflação. Ele cria o Plano SALT, que tem um investimento em saúde, alimentação, transporte e educação. Inclusive, não deu certo. Ele constrói também a Companhia do São Francisco e constrói a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ele rompe relações com a União Soviética, tem alta inflação no país e reduz o salário mínimo. Termina o mandato com pouca popularidade. O segundo será o Getúlio Vargas. Ele governou de 1951 até 54. Getúlio, como vocês já conhecem ele muito bem, do Estado Novo, Revolução de 1930. O Getúlio aqui vai ser eleito pelo voto popular e baseava-se em uma política nacionalista.
Inclusive, ele vai criar a campanha O Petróleo é Nosso, de 1953. Nessa campanha, ele constrói a Petrobras e vai monopolizar o petróleo, a extração de petróleo para o Brasil. Inclusive, desagrada muitos investidores e empresas estadunidenses. Ele vai cancelar empréstimos os Estados Unidos por conta dessa política nacionalista do Getúlio. Em 1954, ele diminui a desigualdade no país e é acusado de comunista. No ano de 1954 também, o João Goulart, vocês lembram deste nome, que verão à frente. Ele era o ministro do Trabalho e aumenta em 100% o salário mínimo. A sua proposta era aumentar em 100% o salário dos trabalhadores. Ele vai gerar crise política com os conservadores e é demitido pelo Getúlio. No ano de 1954, Carlos Lacerda, que era o líder da oposição, que era do partido UDN, ele sofre um atentado e seu segurança morre neste atentado à mão armada, inclusive gerando mais crise política dentro do país. No ano de 1954, terá forte pressão sobre Vargas e 27 generais pedem sua renúncia. O Getúlio Vargas, por isso, se nega e se mata com um tiro no Palácio do Catete, que é localizado no Rio de Janeiro, que era a antiga capital federal. Café Filho, que era seu vice, assume a presidência. Como vocês podem reparar, eu coloquei algumas imagens deste governo de Getúlio, como a campanha Petróleo é Nosso, aqui, que é monopolizando o petróleo na Petrobras. Getúlio Vargas com as mãos evidentemente sujas de petróleo. Aqui o logo da Petrobras. E teremos a morte de Getúlio, quando ele tirou a sua própria vida, que teve uma grande comoção de grande parte das pessoas que amavam o Getúlio Vargas. Que o Getúlio, os opositores pediam renúncia, ele discordava e acabou suicidando. Acabou optando pelo suicídio. Desculpe. Bom, inclusive na carta antes dele vir a tirar a sua vida, ele escreveu alguns comentários, inclusive muito oportunos. Muitas pessoas dizem que ele quis contar um pouquinho sobre a vida dele nessa carta, antes da morte, um desabafo propriamente dito. Que vocês podem encontrar na internet. E tem uma frase muito marcante que diz que ele está saindo da vida e entrando para a história. E aí no ano de 2010, o Getúlio ele foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria, pela Lei 2.326. E com isso, Café Filho assume que foi um governo rápido e conturbado devido à crise mundial e nacional que nós estamos vivendo num período muito por conta da Guerra Fria. E aí, Juscelino Kubitschek, ele governou de 1956 até 1961. O Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele nasceu em Minas Gerais e tinha o apelido de JK. No ano de 1955, houve novas eleições. JK vence e João Goulart ele foi eleito vice. Olha só, o João Goulart, ele que foi ministro do Trabalho do Getúlio, apareceu novamente aqui. Na Constituição, na sexta Constituição do Brasil, a lei eleitoral regia que nós deveríamos, os eleitores, votar para o presidente e depois votar para o vice-presidente. Diferente de como é hoje, a justiça eleitoral, ela estipula que o próprio presidente escolhe o seu vice para ter um certo entendimento entre os dois. Nesta época que nós estamos estudando da República Populista, o eleitor, ele tinha que escolher os dois candidatos e votar. Os dois mais bem votados se tornariam assim como os representantes do nosso país. Aqui o governo de Juscelino Kubitschek ele é marcado pela estabilidade econômica e política. Ele se baseia também no desenvolvimentismo, o Juscelino. O que é o desenvolvimentismo? É basicamente um plano econômico. Ele vai se basear em recursos naturais mais capital estrangeiro. Ele deu certo e o lema do próprio Juscelino Kubitschek é desenvolver o Brasil em 50 anos em 5. Ou de 50 anos em 5. O plano de metas.
terá um investimento na educação, indústrias, transportes, energias e alimentos. Bom, terá um crescimento em 80% da produção industrial brasileira. No ano de 1960, construiu a cidade de Brasília, que é a nova capital e é então capital federal, e terá o crescimento inflacionário e da dívida externa brasileira. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui algumas imagens. A primeira imagem é da planta da cidade de Brasília. Como vocês podem reparar, aqui é o centro administrativo. Ele parece muito com um pássaro, um avião. Logo abaixo nós temos a construção, no início, a construção, digamos que o meio já da construção de Brasília. Eu coloquei para vocês uma imagem do arquiteto responsável, Oscar Niemeyer, inclusive é considerado como um dos maiores da história mundial e é considerado por muitos também como o maior arquiteto da história nacional. Logo abaixo eu coloquei a construção de algumas rodovias. Nós temos o exemplo que eu linkei aqui da rodovia Fernão Dias, que ela passa por São Paulo e Minas Gerais, liga a cidade de Guarulhos até o interior mineiro, é a BR-381. Aqui eu coloquei a imagem de um caminhão cheio de pessoas que trabalhavam, vinha de todas as partes do país, especialmente no Nordeste, e essas pessoas que trabalhavam na cidade de Brasília eram chamados de calangos. E aqui no início da transformação colorida, uma imagem colorida da transformação que a cidade ela trouxe para a região, a futura e então capital nacional. Depois, no ano de 1961, quem será o presidente será Jânio Quadros. Ele tinha um slogan que era uma vassourinha, inclusive dizia que varreria a corrupção. No ano de 1960, teve eleições e Jânio Quadros foi eleito presidente por voto popular. O João Goulart, PTB, foi eleito vice, que era da oposição, inclusive, do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros tem alta inflação, alta dívida externa e crise política no seu mandato. Dizia ser contra o comunismo, mas condecorou o guerrilheiro socialista comunista Che Guevara. Ele cria impostos, congela o salário e a moeda se desvaloriza. Perde popularidade e apoio dos militares, e ele vai renunciar à presidência. E aí os Estados Unidos tinham um alto investimento econômico no país, e o objetivo era lucrar e barrar os comunistas dentro do Brasil. Lembrando que neste período nós estamos de Guerra Fria. E aí, sexto presidente será o João Goulart. Bom, o apelido dele é Jango. Como vocês podem reparar, a imagem ao lado direito representa a face, o busto do João Goulart. O João Goulart ele nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele foi eleito vice de Jânio Quadros. Em 1961, como eu disse, Jânio Quadros ele renuncia e pela Constituição o vice deveria assumir a presidência, no caso o João Goulart. O João Goulart ele também recebia o nome de Jango. Ele estava fora do Brasil, inclusive estava no país chinês, a China, em viagem oficial. Os militares e conservadores achavam que não querem ele no poder, né? Eles não achavam muito bem colocar propriamente o João Goulart por conta do medo comunista, acreditavam que o João Goulart ele era socialista. E aí surge o movimento da legalidade. O Ranieri Mazzilli, que é o presidente da Câmara na época, ele assume a presidência temporariamente. E aí o Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, apoia João Goulart como presidente. Os militares aceitam Jango desde que o Brasil fosse parlamentarista. Lembrando que o Brasil era uma república, presidente, e aí ao momento que se torna parlamentarista, a gente terá um primeiro-ministro. Bom, no ano de 1961, João Goulart ele chega no Brasil e assume a presidência. Porém, João Goulart é presidente figurativo, não tem tantos poderes, porque o parlamentarismo ele restringe o poder dentro das escalas governamentais. E aí o Tancredo Neves ele é o primeiro-ministro e, de fato, atendendo aí um pedido dos conservadores e militares, o poder fica nas mãos do primeiro-ministro. Mudaram as regras do jogo. E aí, com isso, João Goulart, no ano de 1963, surge um plebiscito popular, ou seja, as pessoas elas votam.
terá essa mesma votação para decidir entre presidencialismo, que o presidente ele é o único que governa, tem mais poder, ou parlamentarismo, como estava então no Brasil. O presidencialismo ganhou e João Goulart volta com o poder constitucional que era determinado na Constituição. No ano de 1963 tem o Plano Trienal, que os objetivos de João Goulart eram as reformas sociais, diminuir a inflação, estimular o crescimento econômico. Inclusive, foi muito bem recebido por grandes parcelas da sociedade nesta época. Esse plano trienal também, que é um plano econômico, todos os governos, todas as pessoas que assumem o governo federal, elas apresentam determinados planos econômicos. O plano do João Goulart era o plano trienal. Este plano trienal também teria a reforma agrária como pauta, oficializar a Previdência Social, imposto de acordo com a renda, terá as consideradas reformas de base, que é uma reforma administrativa, bancária, universitária e fiscal em escala governamental, escala total do governo. Ele ganha apoio da classe trabalhadora, fortalecendo o que eu já disse, e associações trabalhistas como sindicatos. E aí, vários militares e conservadores odeiam este posicionamento, inclusive este plano econômico do plano trienal. Bom, no mês de março de 1964, no dia 13, o João Goulart, que é o Jango, faz um comício para 150 mil pessoas na Central do Brasil, que fica na região do Rio de Janeiro, na cidade carioca. O João Goulart ele oficializa as reformas de base e nacionaliza bancos, indústrias e refinarias de petróleo no nosso país. No dia 19, terá a Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, que é basicamente uma passeata na cidade de São Paulo, na capital paulista, de conservadores mais militares. E eles se unem e dizem que são contra um suposto golpe comunista em andamento no Brasil, liderado pelo João Goulart. E aí mais ou menos 400 mil pessoas participam do ato. Não tem um número preciso sobre esta marcha, essa passeata. Muitas pessoas dizem que são 300 mil, outras 500 mil, então não temos um número exato. Bom, inclusive as pessoas que estavam nesta passeata, elas carregavam bandeiras que o Brasil não será uma nova Cuba, contra o comunismo acabará com a fé cristã, dentre essas questões que apareceram nesta marcha. No dia 31, os militares movimentam-se com tropas e tomam o poder. E aí no dia 31 tem a Operação Brother Sun, que é totalmente apoiada pelos Estados Unidos. O objetivo era ajudar as tropas golpistas, ou seja, os militares queriam dar o golpe dentro do governo brasileiro com o Jango, retirar o Jango do poder, que os militares, nesse contexto, alguns militares eram pró-Estados Unidos, pró-capitalistas e tinham medo do João Goulart. E aí esta mesma Operação Brother Sun, que os Estados Unidos mandaram, uma frota naval, ela era composta por um porta-aviões, 6 destroyers, um encouraçado, 25 aviões e 100 toneladas de armas para os americanos darem apoio militar e logístico caso fosse necessário para os golpistas. O João Goulart ele foge para o Uruguai com medo de uma guerra civil dentro do Brasil. E muitas pessoas dizem que este golpe não foi um golpe, sim uma revolução ou contra-revolução. Bom, eu trouxe aqui alguns parâmetros que nós consideramos, inclusive por inúmeros cientistas, como a Hannah Arendt, que trabalha sobre o tema revolução e golpe, vocês saberem um pouquinho a diferença propriamente dos dois. Muitas vezes eles dizem que a revolução é bom e golpe é ruim, mas muitas vezes não é isso. Apenas que a revolução, como vocês podem reparar aí na imagem, os revolucionários eles estão fora do governo e eles tomam o poder entrando no governo, coisa que não acontecia. Os militares eles já estavam dentro da escala administrativa e governamental e propriamente do poder dentro do Estado brasileiro. E basicamente uma revolução, há poucos líderes das elites, os executores e criadores são populares, basicamente, a tomada de poder pelas massas
terá profundas mudanças políticas, sociais e econômicas, coisas que não tiveram dentro do regime militar. Terá uma violência física ou simbólica, lembrando que os militares utilizavam, não teve uma guerra civil, como vocês podem reparar. Inclusive eu disse que o Jango ele fugiu para o Uruguai com medo de acontecer uma guerra civil. Normalmente há derramamento de sangue, coisa que não aconteceu no golpe, e é mais radical. Já o golpe, basicamente, os golpistas eles são dentro do governo poder, como aconteceu no golpe militar de 1964. Aqui, basicamente, foram feitos pelos comandantes militares um tipo de golpe. Os líderes são líderes econômicos, os políticos do governo também atuam fortemente. Terá os órgãos do próprio Estado agindo contra o Estado, pouca participação popular, e eles se dizem preservar tal quadro institucional, e poucas mudanças sociais e econômicas acontecem no golpe. Essas são algumas diferenças de revolução e golpe. Que tem uma observação muito grande: para cada revolução ou golpe é necessária a sua compreensão histórica. Basicamente isso aqui é um pouco superficial, mas para vocês entenderem é diferente de revolução e golpe. Sim, no Brasil, no ano de 1964, teve o golpe. E aí, uma dica bem rápida para vocês entenderem sobre este contexto, né, a República Populista. Um documentário excelente que eu já assisti e recomendo a todos assistirem, que é O Dia que Durou 21 Anos, que mostra toda essa questão que levou ao golpe, a Operação Brother Sun, os militares que almejavam o poder. E também eu deixo aqui para vocês o professor e historiador Carlos Fico, que ele é um grande estudioso sobre o golpe de 1964. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei à disposição e até a próxima aula. Tchau!